a todos os senhores vereadores a tomarem assento em seus lugares. Bruno. Convido os vereadores a tomarem o assento. Havendo número legal, invoco a proteção de Deus e dou por instalado. Peço que o secretário faça a conferência da presença dos vereadores no painel. O sistema não... Havendo número legal, invoco a proteção de Deus e dou por instalados os trabalhos da presente sessão. Peço que o secretário faça a leitura de um versículo da Bíblia. Salmos, versículo 116. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Peço que o vereador Paulo faça a oração. Vamos pedir ao nosso Senhor que derrame bênção sobre as nossas mentes, sobre o nosso trabalho. Nós que estamos aqui, não para cuidar do que é nosso, mas para cuidarmos do que é do nosso povo. Por isso vamos invocar uma oração que ela é para todo o ser humano, para glorificar a Deus porque Ele faz por nós. Vamos rezar todos juntos um Pai Nosso. Estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós fomos perdoados. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Boa tarde a todos. Peço o nobre secretário que faça a leitura dos atos quais foram objeto da presente convocação. Requerimento de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito número 01/2024. Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar o Poder Executivo em razão da possível utilização indevida de serviços públicos custeado pelo erário público para interesses pessoais, contrariando os princípios norteadores da administração pública. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos da linha terceira do artigo 58 da Constituição da República e na forma do artigo 31, inciso 10º e 43 da Lei Orgânica CC, o artigo 62,
e seguintes do regimento interno da Câmara Municipal. A instituição de comissão parlamentar de inquérito, pelo prazo de 90 dias, com a finalidade de investigar a utilização de serviços públicos custeado pelo erário público para interesses pessoais, mais precisamente o serviço prestado pela Rádio Cultura de Venda Nova FM Limitada. Opera com o CNPJ 32.496.424.1000 de ré /85, contrariando os princípios norteadores da administração pública. Neste ato, juntamos as assinaturas necessárias dos vereadores, mínimo 1/3 de seus membros, cumprindo o disposto no artigo 62 do caput do Regimento Interno. Nesses termos, pede deferimento. Sala das Sessões, 13 de junho de 2024. Roberto Luiz Chaves, vereador. João Brito Pereira Filho, Jango. Ivanito Barbosa de Oliveira. Fábio Ambrosio Nascimento Trindade. Geilson Dias Tomás. Silvio Rodrigues de Oliveira. Informo que recebo pela presidência desta Casa de Leis requerimento para a criação de comissão parlamentar de inquérito, formulada pelos vereadores Roberto Luiz Chaves, Fábio Ambrosio Nascimento Trindade, João Brito Pereira Filho, Geilson Dias Tomás, Ivanito Barbosa de Oliveira, Silvio Rodrigues de Oliveira. Verifico que, de acordo com o artigo 62 do Regimento Interno, houve o cumprimento dos requisitos necessários para o respectivo requerimento, quais sejam a apresentação subscrita por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara, bem como solicitação inicial destinada a apurar possíveis irregularidades, ou fato determinado que se inclua na competência municipal. Isto posto, e na forma do artigo 62 do inciso 2º, determino a instituição da CPI com base na solução inicial, segundo os trâmites regulares e, em seguida, a autorização para seu funcionamento. Presidente, Procedo. realizar um requerimento aqui para que os atos dessa sessão possam ser registrados em ata na íntegra e também que Vossa Excelência possa disponibilizar a cópia desses documentos para todos os colegas vereadores. Sim. Passando agora para a ordem do dia, peço que os vereadores João Pedro façam a leitura do parecer das comissões acerca do projeto de lei número 33/2024. Pois bem, presidente, as comissões permanentes, já justificando o porquê que não tem parecer desse projeto de lei, as comissões permanentes, aí quero explicar para a população que nos assiste, todo mundo está aqui presente, as comissões têm um papel muito importante de analisar a questão jurídica, legal do projeto para ser discutido e votado aqui no plenário. E aí o artigo 75, parágrafo 3º, estipula um prazo de até 15 dias para a deliberação dos projetos de leis que estão na casa depois de despachado pela presidência. E aí pode-se levantar a questão do plenário ser soberano. Sim, em alguns casos o plenário é soberano, mas nesse caso, desse projeto de lei, o plenário seria soberano na sessão ordinária, que teve na semana passada, que antes do despacho do presidente, o plenário podia decidir o prazo ou a presidência pedir um regime de urgência. E lá no rito de urgência, no artigo 258, fala que o projeto ele pode ser colocado em rito de urgência, na mesma sessão ordinária em que for apresentado. Então, assim, eu como presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, estou dando essa explicação, não estou aqui discutindo o mérito do projeto. Não quero que desvirtue a minha fala,
né, que eu estou discutindo o mérito do projeto. Não estou dizendo se ele é importante ou não. Acredito que esse projeto de lei, que é sobre transparência, ele é tão importante como outros projetos de leis que estão aqui na casa, de contratação de profissionais na área da educação, concurso de marcha, concurso leiteiro e outros projetos que estão aqui na casa. É importante igualmente. E também esses projetos, eles não têm pareceres, porque as comissões permanentes, né, na totalidade dos seus membros, não se reuniram para tratar, até porque, né, tem um prazo, e tem um prazo regimental, e as comissões, elas têm essa autonomia, né. Então, deixando bem claro aqui, eu quero que isso registre em ata, né, que o projeto, né, nem pela presidência, nem pelo plenário, ele pode ser tirado das comissões depois que despachado para as comissões permanentes. Nesse caso, as comissões permanentes, elas têm autonomia para, né, dar o parecer e trazer o projeto para ser discutido e votado no plenário, né. Então, assim, esse é o meu entendimento. E, assim, pode dizer que chegou projeto de leis aqui que foi votado, discutido no mesmo dia? Teve projetos de leis que foram discutidos e votados no mesmo dia, sim. Projetos menos complexos, menos polêmicos, em que as comissões decidiram discutir e votar no mesmo dia. Mas teve outros projetos de autoria de vereadores que as comissões atuaram. Pediu correção, pediu alteração, perguntou sobre, né, fizeram alguns questionamentos sobre os projetos de leis, e os projetos de leis não foram votados de forma momentânea. E cita aqui projetos do Poder Executivo. E aí eu dou um exemplo aqui do projeto do reajuste do salário dos conselheiros tutelares, que tinha parecer da comissão, mas na época, né, os servidores, né, os conselheiros nos procuraram e o projeto foi suspenso, junto com a presidência da época, foi suspenso. Então, assim, e o projeto ele foi rediscutido e voltou o projeto do Poder Executivo para fazer as correções. Então, assim, deixando bem claro que nós não somos contra a matéria, né, é uma matéria importante, só que as comissões têm autonomia e os projetos não podem ser tirados das comissões. As comissões têm prazo para deliberar, e se tem um prazo específico, é um rito de urgência, então que respeite o artigo 258, que fala que, em caso de rito de urgência, né, no caso, se for colocado como rito de urgência, o momento para fazer isso é na sessão ordinária em que o projeto for lido. Então, no caso, o momento para ter colocado o rito de urgência desse projeto de lei foi na sessão ordinária que aconteceu semana passada. Então, é só mesmo isso, presidente, e agradeço a oportunidade. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Primeiro, eu queria perguntar ao nobre vereador João Pedro se o vereador gostaria de esclarecer se ele enxerga algum defeito de mérito do projeto. Tranquilo. Conforme a convocação foi na quinta-feira, o projeto entrou em regime de urgência. Tendo em vista o parágrafo 9º do artigo 75, no caso de projeto em regime de urgência, o plenário poderá deliberar sobre prazo inferior para a confecção do parecer e que se refere ao inciso 3º, parágrafo 3º. Tendo em vista a forma do parágrafo 9º, suspenda a sessão suspenda a sessão para deliberar sobre o prazo inferior para a confecção do parecer previsto no parágrafo 9º. Suspenso por 5 minutos. Havendo número legal, reinicio a sessão. Na forma do parágrafo 9º do artigo 75 do Regimento Interno, submeto ao plenário a concordância de se estabelecer o prazo de 30 minutos para a confecção de parecer de Comissão de Constituição, de Justiça,
a respeito do projeto 33/2024. Em votação. Eu tô querendo votar. Ah, foi. Considerando a aprovação da matéria submetida à votação, fica determinado o prazo de 30 minutos para a confecção do parecer jurídico. Parecer da Comissão de Justiça a respeito do projeto de lei 33/2024. Suspendo por 30 minutos a sessão. Considerando a convocação, pergunto ao presidente da Comissão de Justiça se foi elaborado o parecer. Questão de ordem, presidente. Pode falar, presidente. Falando em nome do presidente, como membro da comissão, essa comissão não se sentiu à vontade para elaborar o parecer para esse projeto. Assim, acompanho, faço as palavras do vereador João Pedro, as minhas palavras, que a gente não está discutindo mérito, o projeto, inclusive, é bom, só que a gente entende que está sendo conduzido de uma forma equivocada. Mas fica aqui também o nosso compromisso de emitir o parecer nesse projeto para a próxima sessão ordinária do dia 25, se caso assim, Vossa Excelência entender que pode esperar. Caso não entender, eu oriento que se monte uma comissão especial para emitir esse parecer. Já foi aprovado o prazo inferior pelo plenário. E considerando o parágrafo 7º do artigo 75, findo o prazo sem que a comissão designada tenha emitido seu parecer, o presidente da Câmara designará uma comissão especial de 3 membros para emitir o parecer dentro do prazo improrrogável de 6 dias. Designo o vereador Fábio Ambrosio Nascimento Trindade, designo o vereador Geilson Dias Tomás, designo o vereador Roberto Luiz Chaves para a confecção do parecer, na forma do parágrafo 7º, conforme lido. Suspendo a sessão por 15 minutos, para que a nova comissão designe o parecer. Convoco, senhores vereadores, em seus lugares. Peço, senhor presidente da comissão designada, a leitura do parecer do projeto 33/2024. Câmara Municipal de Ibatiba, parecer da Comissão Especial. Relatório. Trata-se de parecer elaborado por comissão especial, designado pelo presidente dessa Casa de Lei, na forma do artigo 75, parágrafo 7º do Regimento Interno, no que se refere ao projeto de lei número 33/2024. Fundamentação jurídica.
A Constituição Federal, em seu artigo 61, e a Lei Orgânica, em seu artigo 58, prevêem a disposição normativas cuja iniciativa é de competência privativa do chefe do Executivo. Com efeito, as matérias relacionadas a funcionamento e instituição de atribuições dos órgãos do Poder Executivo devem estar inseridas em normas cuja iniciativa é reservada àquela autoridade. Nesse sentido, deve-se ressaltar que a hipótese constitucional da iniciativa privativa forma um rol taxativo, configura a exceção, devendo, portanto, ser interpretadas de forma restritiva, sob pena de se esvaziar a atividade legislativa. Essa é a proposição pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. Verbes, a iniciativa reservada por constituir matéria de direito estrito não se presume nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve-se necessariamente derivar da norma constitucional explícita, inequívoca. Nesse ideário argumentativo, em sede de repercussão geral, no tema 917, o STF definiu ainda o seguinte: não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem regime jurídico de servidores públicos, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A, C e da Constituição Federal. A proposição, ora sob análise, visa positivar princípios já consagrados na Constituição Federal, como, por exemplo, o da publicidade, o da transparência, mais precisamente aqueles previstos no artigo 5º, inciso 33 e artigo 37, caput e parágrafo 1º e parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal. Nesse sentido, é de se observar que a jurisprudência vem entendendo que as normas semelhantes à ora sob análise, qual seja, norma de origem parlamentar que dispõe sobre publicação, transparência e divulgação de atos do Poder Executivo, não estariam inclusas no rol das competências da iniciativa privativa daquele poder. É o que podemos verificar, por exemplo, no julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a representação por inconstitucionalidade número 000834-95-2023, 819.000, da relatoria do desembargador Maurício Caldas Lopes, que, ao apreciar a Lei Municipal número 2.705, de 26 de agosto de 2022, da iniciativa parlamentar, que trata sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais no portal Transparência do município do Rio das Ostras, e a determinar em seu parágrafo 1º, artigo 1º, que o Poder Executivo disponibilize em seu portal de transparência, na internet, os dados relacionados aos conselhos municipais em até 10 dias úteis da data de expedição. Entendeu em suma o seguinte: representar por inconstitucionalidade número... Acabei de ler. O representante, excelentíssimo senhor prefeito do município do Rio das Ostras. Representado, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal do Rio das Ostras. Relator, desembargador Maurício Caldas Lopes. Representado por inconstitucionalidade. Lei Municipal número 2.705, de 26 de agosto de 2022, iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a divulgação de dados dos conselhos municipais no portal de transparência do município do Rio das Ostras, a determinar em seu parágrafo 1º do artigo 1º, que o Poder Executivo disponibilize em seu portal de transparência na internet os dados relativos aos conselhos municipais em até 10 dias úteis da expedição. Controle concentrado de constitucionalidade da legislação municipal. Repartição constitucional da competência respeitada. Por quanto é garantido ao Poder Legislativo propor regras de controle da administração, em atenção ao dever da transparência da gestão pública. Legislação municipal que tem por escopo dar efetividade aos princípios que regem a administração pública, estampado no artigo 37, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil e no artigo 77, caput, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, notadamente o da publicidade. As hipóteses de reserva de iniciativa da lei do chefe do Poder Executivo estão taxativamente previstas no artigo 61 da Constituição Federal, reproduzido às claras no parágrafo 1º do artigo 112 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e que sujeita o legislativo municipal tão somente a esses limites. Não invade a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesas para os cofres municipais, não trate de estrutura ou de atribuições de órgão do município, nem do regime jurídico dos servidores públicos. AEE 878911, Rio de Janeiro. Pelo egrégio
Supremo Tribunal Federal, tema 917, constitucionalidade afastada. Precedentes, representação por inconstitucionalidade, improcedente. A lei sobre controle tão somente positivou o princípio já consagrado na Constituição Federal de publicidade e transparência, estabelecer obrigação acessória com apoio em simples providência burocrática e operacional, e ao fazê-lo não invadirá a esfera de atuação do gestor e suas atribuições, competências privativas na Constituição Federal e Estadual. Ora, a indigitada medida não importa na criação, extinção ou modificação de órgão administrativo municipal, não confere nova atribuição ao órgão da administração pública, nem tampouco interfere o desempenho da direção superior da administração pública, em ordem se verifique qualquer invasão à competência privativa do Poder Executivo. Desastre. Assentado que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar, enquanto taxativamente previsto no artigo 61 da Constituição da República, equivale ao artigo 112 do parágrafo 1º da Constituição Fluminense, e garantido pela Carta Magna o dever de publicidade e transparência acerca das informações administrativas na forma disciplinada pela Lei 12.527 de 2011, de observância e obrigatoriedade também no âmbito municipal. Não se há de falar em violação a qualquer regra de separação dos poderes, na medida que o cumprimento do mandato constitucional não é providência que afete o alvédrio do administrador. Por tudo isso, julgo improcedente a representação de constitucionalidade declarada constitucional a lei impugnada. Como visto, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no voto vencedor supracitado, entendeu que a norma semelhante à proposta do projeto de lei, ora sob análise, seria constitucional, por apenas inserir no âmbito local norma da transparência na divulgação de dados, não invadindo, por sua vez, a esfera de atuação do Poder Executivo. Nesse sentido, ainda compira o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ementa. Ação direta da inconstitucionalidade. Lei 11.521 de 2000, do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contrato de obras públicas, ausência de vício formal e material, princípio da publicidade, da transparência, fiscalização e constitucionalidade. O artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitação e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contrato administrativo, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos das obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita aos contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor generalidade suficiente para caracterizá-lo como norma geral. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas, não depende da iniciativa do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica o órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo por si só não implica que ela deva ser iniciativa privativa do governo do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica da transparência dos atos do poder público, enquanto-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessidade de transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública. Artigo 37, caput, Constituição Federal de 88. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da atividade pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo Poder Constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas na Carta Constitucional, fato que ora se verifica. Não ocorrência de violação aos ditames do artigo 167, incisos 1 e 2 da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal pré-existente. Ação julgada improcedente. ADIM 2444, órgão julgador, Tribunal Pleno, relator, ministro Dias Toffoli, julgamento 6/11/2014, publicação 2/2/2015. Ementa, agravo. Agravo regimental no recurso extraordinário representado pela constitucionalidade, Lei 4.718, de 11 de dezembro de 2007, município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre o cadastro municipal de parceiros de terceiro setor, lei da iniciativa parlamentar, ausência de vício formal e iniciativa, princípio da publicidade precedente. Conquanto seja admissível, recurso extraordinário em fase de acordo do Tribunal de Justiça proferido em ação direta, com o parâmetro da constitucionalidade estadual,
reproduz norma da Constituição Federal de observância obrigatória pelos estados. Reclamação 383, São Paulo. Relator, ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno. Diário de Justiça 21/5/93. É inviável da Constituição Federal quanto ao acordo recorrido declarar a constitucionalidade da lei contestada em face da Constituição Estadual. Precedente. Não configura vício formal da inconstitucionalidade o fato do diploma legislativo questionado ter emanado de proposição de origem parlamentar. A contingência de a regra estar dirigida ao Poder Executivo por si só não implica que deva ser de iniciativa privativa do Poder Executivo, uma vez que nenhuma das hipóteses contidas no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, foi objeto de positivação na norma. Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência da Corte, no sentido de que padece a inconstitucionalidade formal a lei resultante da iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a publicidade dos atos contratados realizados pelo Poder Executivo. ADIM 2.472, Rio Grande do Sul. Relator, ministro Maurício Correia. Diário Oficial, 3/5/2002. A lei questionada enquadra-se no contexto aprimoramento da necessidade de transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública. Artigo 37, caput da Constituição Federal de 88. Não se tratando de matéria de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, mas da iniciativa concorrente. Agravo regimental não provido. Recurso especial 613.481. Agravo regimental Rio de Janeiro. Relator ministro Dias Toffoli. Julgamento 4/2/2014. Órgão julgador, primeira turma. Publicação Diário Oficial 070. Divulgação 8/4/2014. Publicidade 9/4/2014. Trata-se, portanto, conforme entende a jurisprudência, que normas como essa, sob análise de um meio de criar direcionamento para assegurar a efetivação de direitos constitucionais assegurados, os quais buscam promover nessa proposição. A título de informação, cumpre-nos informar que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, está em vigor a Lei 10.952, de 11 de dezembro de 2018, que estabelece as normas sobre a transparência e publicidade das agendas políticas dos ocupantes de cargo no governo do Estado do Espírito Santo, como bem semelhantes às matérias do projeto de lei ora sob análise. Pelo exposto, conclui-se que o projeto em apreço não contém vício formal subjetivo, sendo iniciativa de vereador e versando sobre matéria que não é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, artigo 61, parágrafo 1 da Constituição Federal, na forma como indicado pelos entendimentos jurisprudenciais indicados nesse parecer. É o parecer. Fábio Ambrosio Nascimento Trindade, presidente. Wilson Dias Tomás, Roberto Luiz Chaves. Lido, senhor presidente. Parecer da comissão. Tendo em vista que o parecer da comissão especial designada foi pela constitucionalidade na matéria, passo diretamente para a discussão da matéria. Em discussão. Projeto 33/2024. Senhor presidente, aproveitando aqui o momento, né, nada mais importante do que a transparência em tudo que é feito no poder público. E levando até em consideração que essa casa, há muito tempo, não se tinha que cumprir o regimento em relação a prazos, é estranho, né? E agora alguns projetos questionam-se o prazo. Mas essa casa é constituída por agente político e cada um tem um interesse da sua agenda, do seu grupo, é até entendido. Porém, o mérito do projeto, quando se trata da transparência no caso, a agenda do chefe do Poder Executivo, é um projeto de grande importância para a população, para que a população saiba o que vai acontecer naquela semana, aonde encontrar o chefe do Poder Executivo, porque
Assim, o governador do estado tem a sua agenda, o presidente da República tem a sua agenda, o presidente do Senado tem a sua agenda, o presidente da Câmara dos Deputados possui as suas agendas. Então, na verdade, é bom saber porque, na verdade, a gente vê tanta viagem, tanta gente político viajando que talvez você não encontre no município. Assim fica mais fácil para que os munícipes possam encontrar ou saber aonde encontrar o chefe do Poder Executivo, ou seja, a autoridade máxima do município. Então fica aí meus parabéns aos colegas que, com certeza, irão deliberar sobre essa matéria de tão relevância para a nossa gente. É o que continha, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Ninguém mais a discutir? Em votação, o projeto de lei número 33/2024. Presidente, fazer um requerimento verbal aqui, artigo 184, encaminhar minha votação aqui para registrar em ata, que eu vou me abster, porque o artigo 73, parágrafo 3º, e o artigo 258 do regimento interno não foi respeitado. Então, só justificando aqui, com base aí no artigo 184, no meu requerimento verbal, que possa ser transcrito em ata. Será constado em ata. Aprovada a matéria por 5 votos. Nada mais havendo a tratar, fica encerrada a presente sessão deste. Já ficam os vereadores convocados para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 25 de junho de 2024, às 17 horas.